Bom dia. Bom dia, tudo bem? O Passi falou que o sonho dele era ser matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? O meu é ser convidado para o EmpreendaCast. Já está convidado. Gustavo Passi, maior tomador de cerveja do podcast nacional. Bom dia para todos, obrigado para quem está aqui hoje. Eu não vou me apresentar longamente, até para não tomar muito do pouco tempo que a gente tem aqui também. Eu fui apresentado, eu estou há 15 anos produzindo podcast, sou radialista de formação, e há 12 anos eu toco a Radiofobia Podcast Multimídia, que edita alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. O Jovem Nerd, né? O Nerdcast é o mais conhecido de todos, com toda certeza. Mas a gente continua no mercado, inclusive começando agora uma nova plataforma de ensino e mostrando que tem espaço. Eu já faço isso também há 13 anos, né? Mas tem espaço para todo mundo, e isso aqui é muito bom. Podcast, hoje a gente vai ver que é uma mídia extremamente democrática. Eu quero agradecer quem veio também graças ao curso de podcast, que é uma marca que eu tenho já há muitos anos, e que agora a gente vai começar, eu em sociedade com meu querido amigo Gabriel Tuller, que também é um grande produtor. Vai ter um presente para vocês aqui hoje no final da apresentação. A gente entra agora como sócio, e a gente está lançando hoje essa nova plataforma. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Antes de entrar na apresentação, o Eric falou que eu ia falar sobre os 20 anos do podcast no Brasil. Não tem na apresentação isso, mas eu vou falar aqui en passant para vocês. Segunda-feira que vem, dia 21 de outubro, o podcast brasileiro completa 20 anos de existência. Foi em 21 de outubro de 2004 que o nosso amigo Danilo Medeiros publicou o primeiro episódio do seu podcast Digital Minds. Ele não existe mais no feed, mas quando nós, e eu digo nós porque eu participei desse processo, quando nós, em 2014, há 10 anos, tivemos que escolher uma data para ser o dia do podcast nacional, porque já tinha 30 de setembro como International Podcast Day, a gente falou, a gente tem que ter o nosso. A gente foi ver quem era e qual era o primeiro podcast do Brasil, conseguimos chegar no podcast do Danilo, batemos o martelo, e aí publicamos o livro Reflexões sobre o Podcast, onde ali a gente formalizou e oficializou essa data como sendo a data oficial. Então, segunda-feira agora, parabéns a todos, 20 anos de podcast no Brasil. Se a gente está aqui hoje é por causa, né, dessa data. Todos que estão começando, independente do tempo que tem, mostrando que realmente tem espaço para todo mundo. Eu quero convidar também, na segunda-feira eu vou participar de uma live com a podosfera nipo-brasileira, pessoal do Japão. Quem me acompanha no Instagram, @LeoRadiofobia, vai ter ali o link. Eu vou estar numa live às 8h30 da manhã, que vai ser 8h30 da noite no Japão. E às 7 horas da noite, eu, Gabriel Tuller, Tato e Mauri, da Rede Geek, são sócios também há mais de 10 anos, a gente vai fazer uma live, batendo um papo, tomando uma cerveja, sobre os 20 anos do podcast, contando histórias de bastidor, algumas fofocas aí velhas que ninguém conhece ou não se lembra, pelo menos. Eu não vou falar de nada técnico hoje. Hoje eu vou falar sobre comunicação. A minha intenção hoje é falar sobre como que nós temos como comunicadores, e todos aqui são comunicadores hoje, nós temos poder, mas, ao mesmo tempo, temos uma grande responsabilidade, sem querer parafrasear o Homem-Aranha, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu chamei essa palestra de o Comunicador 2.0, porque eu quero fazer uma evolução com vocês, desde a época que nós éramos esse tipo de comunicador, até hoje que nós somos esse tipo de comunicador. A gente evoluiu bastante. Numa época onde todo mundo pode ser comunicador. Mas a coisa não foi fácil. Então, para isso, vamos falar um pouco sobre a história da comunicação. A história da comunicação ela aconteceu de acordo com a evolução das maneiras de passar informação entre as pessoas. A informação sempre foi algo muito valioso, sempre foi algo muito importante. Mas transmitir essa informação nunca foi fácil. Nem sempre foi fácil, né? Lá no começo, na pré-história, os hominídeos, ou os homens primitivos, se comunicavam através de pinturas rupestres, através de gestos, de posturas, gritos, grunhidos, barulhos. Era a maneira como eles tinham de se comunicar. E a gente tem essa herança
nos sítios arqueológicos, onde a gente tem essas chamadas pinturas rupestres, né? A gente tem pelo planeta inteiro. Era assim que o ancestral do ser humano se comunicava. Ao longo do tempo, o ser humano foi evoluindo e as coisas foram evoluindo também. Surgiu a escrita. E a escrita surgiu primeiro em pedra. Ela surgiu primeiro nas próprias cavernas. Então, esse sistema criptográfico, ele existiu onde os homens usavam instrumentos para fazer essa chamada escrita cuneiforme, né, em formato de cunha. E a gente viu, então, a evolução. Os egípcios também têm os hieróglifos, que até hoje, né, estão lá no Egito, nas pirâmides, até que chegou também a escrita chinesa, já em papel, e com isso o ser humano foi evoluindo a sua maneira de se comunicar. Comunicação é você tem uma informação, você tem um meio e você tem um receptor. Então, como a informação saía da sua origem e chegava até o receptor? O comunicador é o meio. O comunicador é aquele que faz isso acontecer. E o ser humano sempre fez isso de formas diferentes. Depois, a escrita evoluiu. E a escrita evoluiu de que forma? Através da cópia. Era caro você ser letrado, porque a cópia era manual, né? Os códices maias, por exemplo, que são nesse slide aqui, eles eram copiados. Vocês já devem ter visto também esses códices medievais. Filmes como O Nome da Rosa, por exemplo, né? Mostram ali os monges fazendo cópias e cópias e cópias e cópias e cópias na mão desses documentos. Até que Gutenberg inventou a imprensa. E aí veio a democratização, ainda não, mas enfim, a popularização do conhecimento através da possibilidade. Claro que no Oriente também existiram, né, as xilogravuras, as maneiras de se fazer essa cópia de forma mais manual e tal, mas foi a imprensa que revolucionou isso. Com o surgimento da imprensa, o conhecimento passou a ser possível de chegar mais longe. Né? A primeira obra publicada, acho que todo mundo sabe, foi uma cópia da Bíblia. Né? Então, você tem ainda, até hoje, tem essa cópia da Bíblia de Gutenberg como sendo um dos maiores tesouros da humanidade, porque marca um momento de transição na história da comunicação, na história da evolução humana. No século XX, a gente teve o início da comunicação, e isso é fundamental para nós aqui. A voz em tempo real. A primeira comunicação em tempo real que o ser humano inventou foi através da voz, com o surgimento do telefone, que é uma evolução do telégrafo. Nós estamos falando de pessoas conversando em tempo real, com um pequeno lag, mas ainda assim, a grandes distâncias. Era o que o telégrafo fazia. Alexander Graham Bell adaptou isso para o telefone. E aí, temos também o rádio. E eu não estou falando do aparelho rádio, estou falando das ondas de rádio. Estou falando de você transmitir de um lugar para o outro voz em tempo real, sem a utilização de fios ou cabos. Então, nesse momento, quando o ser humano aprendeu que dava para transmitir a sua voz em tempo real, a comunicação deu outro salto. Outro grande salto. E aí nós passamos a ter os comunicadores, efetivamente, que são a figura do comunicador como uma pessoa que compartilha essa informação oral. Aí, no século XXI, a gente não tem só a voz, a gente tem tudo em tempo real. E sob demanda, porque no século XXI a gente tem a televisão e a internet para nós. E aí veio a grande revolução. Nós estamos vivendo hoje, não sei como vai ser no futuro, mas nós estamos vivendo hoje o ápice da comunicação humana. Nunca se teve tanta facilidade, nunca foi tão democrático se comunicar. E nunca qualquer pessoa pôde ser, como é hoje, um comunicador. Isso é muito legal, mas também é preocupante. Porque nós temos todo tipo de informação sendo transmitida por todo tipo de pessoa. E é nesse ponto que entra o meu raciocínio de hoje sobre o comunicador 2.0.
Nesse momento aqui, a gente tinha lá no começo, por exemplo, do rádio e da televisão, a comunicação de uma via só. Eu tenho a transmissão, então eu tenho lá o radialista, o locutor falando, eu tenho 50 anos, então eu fui criado nos anos 80 e 90, e eu sempre fui menino que queria ser locutor de rádio. Então, antes de ser locutor de rádio, eu tinha os meus ídolos do rádio. E o meu sonho era que eles falassem o meu nome no rádio. Ou tocassem a música que eu pedi, né? E para isso eu tinha 2 meios de fazer eles saberem que eu existo. Ou eu telefonava ou eu mandava uma carta. Na televisão a mesma coisa, né? Quem aqui, eu vejo que tem aqui alguns rostos que com certeza tem um pouco menos do que a minha idade, alguns talvez um pouco mais, e vai se lembrar dos programas de TV que sorteavam as cartas. Né? Até hoje, né, o Silvio Santos com a carta na mão, a carta mas quem vai rodar o peão, que ela não, se você não ganhar, quem ganha é a carta da Natália Souza, ela mora na Vila Industrial, em São José dos Campos, São Paulo. Era isso. Sorteava a cartinha. A Xuxa sorteava, os Trapalhões sorteavam. A gente se... E quando... Olha a dificuldade que era, né? Quando você conseguia, você tinha que ser sorteado. Para ligar numa rádio, você tinha que torcer para o rádio escuta ou para alguém atender seu telefone e passar você para o ar através da híbrida do rádio, ou então anotar o seu pedido e falar, olha, pedido aqui do Léo, lá de Serra Negra, tá pedindo a música dos Pet Shop Boys e tal. E aí era um sonho realizado. A mudança veio quando a comunicação se tornou via de mão dupla. Quando você... já não é mais o comunicador que transmite a informação apenas, mas você recebe a retroalimentação dessa comunicação que nós chamamos de feedback, que nós chamamos de interação entre o comunicador e aquele que está recebendo a informação. A internet trouxe a interação instantânea. Se eu mandava uma carta, um telefonema para a Jovem Pan nos anos 80... e eu não podia reclamar que o Beto Rivera não tinha falado o meu nome no ar, não tinha lido a minha música. Mas hoje, se ele está num podcast, se ele está num videocast, como é que ele não vai ler a minha direct no Instagram? Como que ele não vai reagir ao meu comentário no YouTube? Puxa vida, eu sou ouvinte dele. Onde já se viu? Olha a mudança de comportamento que não acompanha muitas vezes uma consciência de como foi que isso se tornou tão fácil. Então, hoje, nós temos a revolução, estamos vivendo a era da revolução da comunicação. Nunca foi tão fácil você chegar em qualquer pessoa do planeta. A gente tem aquela coisa que fala a quantas pessoas de distância, né? Você tá de alguém, como é que é o índice de... como é que chama aquele ator? Kevin Bacon. O índice de Kevin Bacon. A quantas pessoas de distância eu estou do Kevin Bacon? Eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço o Kevin Bacon. Estou a 3 Kevin Bacon de distância de fulano. Conheço alguém que conheceu o Silvio Santos. Por exemplo, eu conheci o Celso Portiolli. Então eu estava a 1 pessoa de distância do Silvio Santos. Eu nunca cheguei perto do Silvio Santos. Mas conheci alguém que conhecia ele. Né? Então hoje... a gente tem essa facilidade de ter todo mundo do planeta ao nosso alcance num clique, no teu smartphone. Quem aqui tem amigo em outros países? Só? Levanta mais alto para eu poder ver. Todo mundo. Qual a dificuldade que você tem de falar com seu amigo que está em outro país hoje? Nenhuma. Ou seja, manda uma mensagem, manda um SMS, manda um zap, manda um Telegram, manda uma direct no Instagram, manda uma DM no Twitter. Eu morei no Japão há 30 anos, durante 3 anos, eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha que comprar um cartão telefônico que eu pagava $100 para ter direito a falar por 5 minutos. E eu tinha, na época, uma namorada, meus pais, eu tinha que escolher. Ou eu ligava para um, ou eu ligava para outro, porque eu só tinha 5 minutos para poder falar. Gastava $100 para fazer uma ligação telefônica em 1995, quando eu estava no Japão. Eu tenho muitos amigos do Japão, acabei de falar que eu vou fazer uma live com eles 8h30 da manhã na segunda-feira, 8h30 da noite do Japão, e não existe. A distância é algo que não existe, como diria Padre Quevedo. Porque a internet conectou a
humanidade toda. Tá todo mundo ligado. Todo mundo é um comunicador. Não existe, não tem mais diferença entre ninguém. Tem alguém aqui nessa sala, eu sei que a resposta é óbvia, que não tenha um smartphone na mão? Cadê o homem das cavernas aqui que não vai ter um smartphone na mão? Todo mundo tem. E quem tem mais de um? Agora eu quero ver. Quem tem mais de um smartphone aí? Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Muitas vezes tem um pessoal, tem um do trabalho, não é? Às vezes tem dois pessoais, um da namorada um oficial, outro da não. Vai saber, não sei. Meu bem, quantos telefones tem na sua mão aí? 2? Um é seu e o outro é para ligar para quem? Ah, tá. Outro é o meu, tá certo. Quem sabe o que é isso? Quem tem medo do feed? Feed uma mãe. Quando essa tecnologia foi inventada, no final dos anos de 1990, ali 97, 98, aconteceu uma revolução que chegaria onde nós estamos hoje e tornaria possível tudo que nós estamos hoje nesse evento aqui conversando. Tornaria possível os 20 anos de podcast que a gente vai estar celebrando aqui no Brasil na segunda-feira e que nós já celebramos ano passado, né? O primeiro podcast mundial, a título de curiosidade para vocês, foi gravado no dia 9 de julho de 2003 por 2 pessoas. Uma que eu vou mostrar aqui agora, que é o programador Dave Winer, e o jornalista Christopher Lydon. Gravaram dentro da Universidade de Harvard o primeiro podcast mundial que ainda está disponível. Vocês podem procurar no Google que vocês encontram esse episódio, é um bate-papo. O feed RSS é uma ferramenta que foi criada para que nós pudéssemos assinar o conteúdo que nós queríamos receber. Na época da blogosfera, você assinava vários blogs, você diariamente tinha que entrar nesses blogs para ler as novidades. O que ele fez, na verdade, foi permitir com que você pudesse assinar o conteúdo disso, agregar isso num único lugar. Você entrava nesse agregador. Quem aqui é viúva do Google Reader? Eu sou. Você entrava, né? Somos viúvas do Google Reader. Nunca mais teve um agregador de RSS igual ao Google Reader. Você entrava no Google Reader, lá eu conseguia ler tudo. Kibe Louco, Cocada Boa, Rosana Herman, UOL. Eu conseguia ler tudo que eu seguia, Jovem Nerd. Tudo que eu seguia, eu conseguia ler numa página só. E dava um refresh, tinha um post novo, ele mandava, ele assinava. Então ele criou esse conceito de Really Simple Syndication. É isso que significa RSS. Really Simple Syndication. Que num português bem claro significa syndication fácil pra cacete. É fácil mesmo. Vai lá, clica, assina e você vai ter isso na mão. Mas, quando o Dave Winer fez isso, ele tinha esse pensamento, que mais importante do que qualquer avanço tecnológico, ele pensava de uma forma diferente de usar a internet para entregar a informação. Nós estamos falando aqui hoje sobre comunicação, entrega de informação. Esse é o tema desse papo. Ele acreditava que você tornar os sistemas abertos, democráticos e facilmente acessíveis, ou seja, ir contra a maré predominante de... Desafinei bonito. Tornar o material na internet o mais... Essa água para mim? Vou aproveitar um pouquinho, tá? Olha, taça de Game of Thrones. I drink and I know a few things. A ideia era ir contra o que se fazia de que tudo tinha que ser proprietário, controlado e comercializado. Olha só, hein? Fracassou miseravelmente, né? Olhando hoje, a gente está exatamente nesse ponto, né? Virou, e se você ouvir, o Dave Winer está vivo ainda, se ouvir hoje em dia, você vai ver eles muitas vezes comentando, não era o que a gente queria no começo, mas não tem como segurar o capitalismo, irmão. É assim mesmo que a coisa funciona. O negócio é que a tecnologia que ele criou, que é o RSS, tornou possível a assinatura de conteúdo para que a gente, usuário, pudesse receber essas informações e, tendo como um feed de informações atualizadas, ter essa facilidade. A ideia era democratizar, facilitar a entrega de informação. Muito bem.
O Dave Winer, o podcast, na verdade, surgiu como uma tecnologia que foi criada para suprir uma demanda de comunicação. Por quê? O Dave Winer, esse é o nosso se a gente tem um podfather, esse seria o nosso pod-grandfather, né? Ou pod-uncle, por exemplo. O tio. Ele era o programador que criou a tecnologia do feed RSS e, conversando em 2000, no ano 2000, outubro de 2000, com o Adam Curry, ele falou, cara, e se tivesse um jeito de usar esse RSS aí pra gente compartilhar não só texto, porque até então era isso, compartilhar texto. Se a gente pudesse compartilhar mídia também. Imagem. No caso, o Adam Curry pediu som, né? Queria compartilhar, porque ele era VJ da MTV, ele foi VJ da MTV por 7 anos. Ele fazia lá um áudiozinho, ele queria compartilhar esse conteúdo. Então aí o Dave Winer aprimorou o RSS, criou o chamado RSS 2.0, aonde então o feed, que é uma estrutura de código, que antes levava só informação, passou a levar também imagens, textos, documentos e etc. Aí, o Adam Curry, que é esse sim, o nosso podfather, ele criou um algoritmo chamado iPodder, que fazia com que o conteúdo que ele colocava no blog, lido pelo RSS, fosse alimentado automaticamente no iPod dos seus ouvintes e assim como as músicas, os conteúdos chegassem também. Aí nasceu o podcast como não como palavra ainda, mas como ação, como atitude. Como palavra, a palavra podcast só seria utilizada mesmo no final de 2004, lá por outubro de 2004. Mas o broadcast, através do iPod, foi o que fez a palavra surgir. Muitos falam que é o POD, né, o Personal On Demand. Isso é lenda, tá? Não existe isso. O pod vem do iPod, que pod é o dispositivozinho portátil. Fazer broadcast pelo iPod, essa é a palavra podcast. Por isso que é podcast, não é podcast, não é podcast mesmo. Mas também pode falar do jeito que quiser, porque, enfim, sotaque é o que menos importa. O termo podcast, veja bem, isso que eu estou falando ali aconteceu em 2003. O iPodder veio e aí começou-se uma revolução. Eu estou falando aqui nesse capítulo de revolução. Por que revolução? Porque antes só tinha um blog, certo? Então no blog você se comunica, atenção, comunicador, blogueiro. Quem aqui já foi blogueiro? Eu fui blogueiro. Quem já foi blogueiro? Levanta a mão. Já escreveu antes de falar? Pode levantar por alto, não precisa ter vergonha não. Então, a gente era blogueiro lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente escrevia. Só que aí, como tinha a possibilidade de você gravar um pequeno áudio, colocar esse áudio na postagem, para que o seu ouvinte fizesse o download desse áudio, colocasse no DVD, no CD player, ou então no MP3 player, lembra aqueles MP3 player de pendrive? Então, e aí começou a surgir uma revolução da comunicação que, pela primeira vez, o jornalista Ben Hammersley, em 12 de fevereiro de 2004, escreveu, essa matéria ainda está no ar, se você jogar no Google você vai ler, Audible Revolution, e aí ele falou, olha só, a rádio online está bombando. Tá bombando? Não, está crescendo, graças aos iPods, aos softwares de áudio baratos e aos weblogs. E aí ele vem contar, como será que a gente deve chamar isso? A gente vai chamar isso de quê? Né? Audioblogging? Podcasting? Guerrilla Media? E aí ele fala a respeito dessa revolução que estava tendo, que é onde eu quero chegar aqui, que está colocando na mão de qualquer pessoa a possibilidade de virar um broadcaster, um comunicador. Não precisa mais ser um locutor que está atrás de um microfone de uma emissora de rádio. Você pode fazer isso sentado na sua casa, do seu computador. E aí veio a grande revolução. E o podcast faz parte disso, porque sem o podcast, o videocast não existiria. Quando eu estou falando aqui podcast, eu estou falando podcast em áudio. E aí veio o videocast, que na época era separado videocast e podcast. O podcast se popularizou, o videocast não, porque não existia o YouTube.
O YouTube surgiu só em 2006. A gente é da época que você compartilhava vídeo como anexo de e-mail, na época do Mortadela, na época dos vídeos da página do Rafinha. Era tudo anexo de e-mail. Não tinha serviços. O YouTube revolucionou o vídeo. E aí veio a possibilidade de se fazer também esse conteúdo de áudio em vídeo. Então, você tinha os desktops fixos num lugar, onde você tinha sim comunicação instantânea, mas num local fixo. E o que revolucionou a comunicação, tornou ela instantânea a todo momento, foi os smartphones que todos nós temos aqui, alguns até mais do que um. E essa revolução, ela veio para ficar. E ela criou a figura do comunicador 2.0, que somos todos nós. Todos somos comunicadores 2.0. Comunicador 2.0 não é mais aquele locutor que fica atrás de um microfone falando para um público que ele não sabe quem é. Hoje você está numa rádio, né? Você está falando para uma multidão, você está num podcast, você está falando para uma multidão, às vezes instantaneamente ali, até maior do que muito programa de rádio. A gente já viu lives que tem milhões de audiência em tempo real, né? Isso é muito maior do que rádio, do que TV. A revista Carta Capital, quando encerrou a sua produção, ela tinha um universo de 15 mil assinantes, 10 mil assinantes, chegou a ter 400 mil. Hoje em dia, para você conseguir ter 15 mil pessoas, 15 mil downloads no programa, você não precisa ser tão gigante assim. Então, você pode ter o que uma revista altamente conceituada durante anos muitas vezes não conseguiu. Por isso acabou. Tem uma multidão te acompanhando. Se você está numa emissora de rádio, invariavelmente hoje vai ter uma webcam mostrando o locutor ao vivo. Esse locutor vai falar para você toda hora do Instagram dele, do Instagram da rádio, do WhatsApp dele, do WhatsApp da rádio, recebendo mensagem de voz, recebendo mensagem de texto e fazendo questão de dizer, participe, interaja, mande, a gente quer saber. E a maioria, arrisco dizer aqui, tirado exatamente da minha fonte, a maioria dos programas de rádio hoje estão se pautando no público. Dependem desse feedback para poder fazer a sua programação. Porque senão não engaja. Porque senão não tem quem se interesse. Mas você pode estar na sua casa, com o seu computador, fazendo o seu podcast, seja ele ao vivo, seja ele sob demanda, podcast de áudio aqui, simplesmente, como é o caso de muita gente que ainda faz, não há pecado nenhum nisso, muito pelo contrário, mas você pode estar num estúdio profissional, como muitos de vocês aqui fazem, e nesse estúdio você pode estar produzindo o seu conteúdo já com 3 câmeras em 4K, utilizando tecnologia de switcher ao vivo e tudo mais. Não importa. Todos esses setups, todas essas situações são situações da comunicação 2.0. São situações em que nós, comunicadores, estamos. Só que aí, você não precisa ser necessariamente um jornalista, no caso aqui um comediante, que também é jornalista, reconhecido, respeitado, que entrevistou um presidente da República, um presidente dos Estados Unidos, para você ser um comunicador. Você pode ser uma criança fazendo o seu dancinho no TikTok. Também é um comunicador. Tem público para um, tem público para outro. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui a gente tem um perigo, porque enquanto isso aqui traz responsabilidade e credibilidade, aqui você tem juventude, frescor, entretenimento, mas muitas vezes você não tem responsabilidade, você não tem credibilidade, você não construiu um repertório para isso ainda. Haja visto aí os podcasts de criança coach maravilhosos, né? Criança de 8 anos de idade ensinando você a ganhar dinheiro com a herança do pai. Isso é perigoso, mas é o que tem, porque ele é um comunicador também. A revolução fez com que isso fosse possível. E esse é um caminho sem volta. Quem regula isso? O público. As pessoas. Se você tem conhecimento, se você tem cabedal, se você tem repertório, se você tem vocabulário
né? O passe, senta, qualquer pessoa, a gente é do improviso, fala com qualquer um. Claro que a gente dá uma preparada antes, vai ter um tema lá, sei lá, física nuclear, que nem a Rosana Herrmann, por exemplo, eu vou ter que dar uma estudadinha, né? Mas a gente consegue tocar aí um Somebody Love. Mas se você for totalmente sem referência, vazio de conteúdo, de que adianta ser um meio que não tem uma mensagem para comunicar? Você é mais importante do que a mensagem? Pode ser entretenimento, pode ser conhecimento, pode ser o que for. Você é importante, eu sou importante, mas a mensagem é mais. E a mensagem é o que define quem fica e quem não fica. Isso é para a gente refletir, porque entre um universo de pessoas, o que vai fazer com que alguém escolha você... O Passe falou, antigamente era fácil a gente ter 100 mil, 200 mil downloads por episódio. Radiofobia, ao longo da sua história, tem 15 milhões de downloads. Ao longo da sua história, de 15 anos. Mas eu não tive 1 milhão de downloads no último ano. Teve ano que eu tive 3 milhões e recentemente caiu consideravelmente. Por quê? Porque tem muito mais gente fazendo. Tem muito mais opção. Então o que vai fazer com que o ouvinte escolha você? É você. Você é que vai fazer com que ele escolha ou não te ouvir, te assistir, porque você é um comunicador 2.0. Comunicador 2.0 escolhe seu nicho com sabedoria. E não vem falar que nicho não é importante não, porque é. Eu gosto de fazer generalista, mas o meu nicho é quem gosta de rádio ao vivo. É um nicho. Entrevisto qualquer tipo de pessoa, falo sobre qualquer coisa. Mas quem gosta do estilo rádio ao vivo é o meu nicho, no caso do Radiofobia, por exemplo. Né? Mas é um nicho. Parece que é amplo, mas ele é focado. O comunicador 2.0 define o seu formato de acordo com aquilo que se encaixa melhor nos seus objetivos e conhece o seu público. Porque é para o público que você faz. Olha, o que eu vou falar agora pode chocar muita gente. Você pode amar o que você faz, como eu. Tenho um tesão enorme, por isso que eu estou há 15 anos fazendo podcast. Mas você não faz para você. Você faz para quem vai te ouvir. Então, o público é o fundamental. Quem eu quero alcançar? Quem vai me ouvir? O comunicador 2.0 tem um capricho com a qualidade técnica, captação de áudio e vídeo. Não dá mais em 2024 para gravar dentro de uma lata de Todd, para ter aquela voz, aquele reverb ruim, aquele RAM de microfone mal conectado. Não dá, gente. 2024. A gente está gravando aqui o vídeo dessa live com o celular. Amanhã ele vai entrar no nosso canal, já vai estar lá na plataforma, com qualidade profissional. Eu estou lá pelado aqui por isso. Existe uma preocupação técnica. Existe uma preocupação de criar comunidade. Porque é a sua comunidade que vai sustentar a sua longevidade dentro dessa comunidade. É a sua comunidade que te abraça, é ela que te empurra para cima quando você está desanimado, né? É ela que dá um take it easy quando você está muito empolgado. O comunicador 2.0 hoje em dia não é mais aquela figura de voz atrás de um microfone, não. Ele é tudo isso que a gente está falando aqui. Todos nós temos que pensar nisso, independente da idade, independente do nicho, independente do público, essas coisas batem para todo mundo, valem para todo mundo. E, indo para o final aqui, eu quero indicar para vocês, como o Eric falou, o Pod Notícias, podnoticias.com.br, é o nosso site de notícias diariamente. A gente não replica notícia gringa, fica traduzindo. A gente está criando notícia. A gente está pegando vocês, né? Isso aqui já virou notícia lá logo antes, vai ser notícia depois. A gente está monitorando tudo que acontece no Brasil, claro, trazendo coisas do mercado internacional também, mas foi um gap que a gente encontrou, porque a gente precisa saber o que está acontecendo no meio. Senão você está falando para quem? Você está fazendo para quê? Né? Então o Pod Notícias está aberto inclusive para empresas, apoiadores, permutas, parceiros que quiserem ajudar na longevidade do projeto. Porque você pegar a notícia, verificar a notícia, escrever a notícia, publicar a notícia, sem falar bosta, não é fácil. Dá trabalho, exige um investimento. Então
Quem quiser participar do projeto, contato@podnoticias.com.br. Pode falar, eu mesmo vou responder você. A gente tem notícias, artigos, a gente tem nossos colunistas que escrevem sobre vários assuntos, doutora Aline, por exemplo, falando sobre assuntos legais, a gente falou aqui, registro de marca, abertura de empresa, todo tipo de coisa nossos colunistas falam, então vocês estão convidados a ouvir. Diariamente tem notícia e segunda-feira, 7 da manhã, tem o nosso podcast, 20 minutinhos mais ou menos ali, resumindo as principais notícias da semana. Hoje começa a nossa plataforma, que é o Curso de Podcast, cursodepodcast.com.br. É uma marca que eu tenho há muitos anos. Era um podcast que eu fazia sobre produção. Eu tinha o Alotênica acabou, virou o Curso de Podcast. E agora, eu e Gabriel Tuller abrimos uma terceira empresa e estamos montando a nossa Netflix de produção de conteúdo, que não é palestra, assim, a gente vai produzir conteúdo inédito. Tudo que eu fiz em 15 anos, tudo que o Gabriel fez durante a experiência dele, a gente está trazendo a minha experiência, o frescor que ele traz, tudo que a gente conseguiu aprender ao longo desses anos, a gente está botando nessa plataforma. E, para vocês, tem um presente. Quem não conseguir escanear agora, não tem problema. A gente, ali no corredor, passa para vocês, mas a URL também direciona lá. Você vai entrar, vai preencher um cadastrozinho, vai entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e lá vai ter um link para uma aula do Gabriel sobre inteligência artificial no podcast. O uso de IA no podcast. Você vai preencher um formuláriozinho que é para ajudar a gente a entender quem são as pessoas, a gente a desenhar melhor essa plataforma. Ao final do formulário, quando você mandar o send, vai vir o link para a aula do Gabriel. Se você fizer isso, você vai assistir essa aula ainda hoje. E essa aula aqui, essa palestra aqui, segunda-feira, vai estar na plataforma também para todo mundo que a gente está captando aqui agora. E daí nós vamos começar a nossa trajetória. Todo mundo que quiser participar desse projeto também vai ser muito legal conversar com vocês. Tá bom? Eu quero agradecer demais a Nath está me apontando ali, o Passe falou da lojinha. A gente tem uma lojinha agora que está aberta para vocês que quiserem colocar seus produtos. E é muito legal a gente fazer isso porque o custo é zero para quem coloca o produto. E a gente abriu a Podcast Store, podcaststore.com.br. Não é só produto Radiofobia, tem vários parceiros que já estão lá. Tem padrão Chico Rei de qualidade, que é concorrente da Reserva, né? São os dois sistemas que tem hoje, tem o da Reserva e a da Chico Rei. A gente escolheu a da Chico Rei. E lá a gente tem a Podcast Store. Quem quiser, a gente vai estar aqui para poder conversar sobre como levar, fazer sua camiseta, ecobag, caneca, essas coisas. E o público gosta, né? Muitas vezes. Ganha-se muito pouco, tá? O lucro é zero quase. É merrequinha. Mas o público fica legal ver vestindo a camisa, né, com a canequinha ali, mandando no Stories, engaja, ajuda a audiência a crescer. Quem quiser entrar em contato comigo, esses são os meus contatos. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui por mais um ano. Obrigado, Eric. Obrigado a todos os meus queridos amigos do Podcast Experience. E que ano que vem a gente esteja aqui de novo na nossa 4ª edição, celebrando 21 anos de podcast no Brasil. Espero ter a honra de estar aqui de novo. Obrigado, gente.